Eu sou Fábio Goulart, filósofo da página filosofiahoje.com, e logo de antemão gostaria de avisar que o vídeo de hoje pode conter termos chulos e palavras de baixo calão, eventualmente até algum palavrão mesmo, né? Um pouco fora do feitio aqui do canal, mas o caso é tão absurdo que não tem como escapar desses termos chulos, né? O que acontece? São Paulo, agora, 2017. O seguinte caso: um homem, ônibus lotado, se masturbou e ejaculou no pescoço de uma passageira que estava dormindo. Exatamente, esse é o caso. O ônibus lotado, se masturbou e ejaculou na passageira que estava dormindo. Uma coisa absurda, terrível, constrangedora, nojenta, e todos os... não dá nem cabeça assim, de falar esse ato, né? Imagina se é você, mulher, que acontece isso. Imagina você, homem, imagina se é a sua esposa, a sua filha ou a sua mãe. Porque esse cara aí poderia fazer com qualquer outra mulher. Nessa situação, depois de um dia cansativo de trabalho, uma coisa absurda dessa. O que vai acontecer? A mulher entra em desespero, começa a gritar, os outros passageiros percebem o que está acontecendo e começam, obviamente, a bater, a espancar esse cara. Só que daí, né, de repente param, não, vamos entregar esse filho da mãe para a justiça. Até porque tarado estuprador, né, tem um tratamento VIP na cadeia pelos outros presos. Então vamos entregar ele para a justiça seja feita. E daí é isso que eles fazem. E daí o que acontece? Vai na delegacia, é feito BO, etc. Entrega o celular caiu, né? Esse aqui. Para vocês verem que está realmente bem no improviso. Espera que deu até um zoom aqui. Opa, deu mais um. Opa, como é que tira o zoom aqui? Aí. Então, chegando lá na delegacia, foi feito BO. Bom, ele vai ser condenado. Só que não foi, cara. Só que esse louco tarado não foi. Por quê? Sei lá. Porque o juiz não quis, na verdade. Porque o ato ali estava configurado, tem as testemunhas, as provas e etc. E daí, para entender o que houve, que o juiz nesse primeiro momento deixou esse tarado, esse sem vergonha solto, foi o seguinte: a gente tem que entender a lei do estupro. Eu não sou jurista, não sou advogado. Minha maior relação com o direito foi a seguinte, né? Durante o mestrado, participei do grupo de estudo de filosofia do direito na PUC e conversei com muitos mestres, autores, outros pesquisadores na área. Hoje eu tenho vários amigos, meu irmão, né, está fazendo faculdade do direito, mas eu, particularmente, sou da filosofia crítica, área social e política, né? Eu não tenho mais esse contato, mas entendo algumas coisas assim, e o caso do estupro foi algo que a gente avaliou algumas vezes aí nas nossas pesquisas, tá? Então o estupro, ele é crime, artigo 213 do Código Penal. Até 2009, ou seja, bem recentemente, a lei que fala sobre o estupro, ela era bem defasada, bem absurda, tá? Ela dizia que o estupro era um homem em uma mulher, havendo penetração sobre ameaça ou violência, penetração de pênis na vagina, né? Sobre ameaça ou violência. Até 2009 era isso que a lei falava. E isso vai abrir um monte de problemas. Por exemplo, dentro dessa antiga lei, tu não teria como colocar no estupro, por exemplo, um homem em relação que estuprasse o outro. Tu não conseguiria colocar nessa lei uma mulher que abusasse de outra, uma mulher que abusasse de um homem, etc., né? Ou fossem, sei lá, usado objetos, alguma coisa do tipo, tu não conseguia colocar aí nessa lei aí até 2009. E até outros casos, como dopar com remédio, etc., era uma lei bem problemática, bem ultrapassada. E quando não entrava no crime de estupro, a violência sexual vai entrar como importunação ofensiva ao pudor, tá? Que é uma contravenção, que é BO e multa. Ou seja, muito mais leve, enquanto o estupro tem pena mínima de 6 anos. Mínima.
porque não tem pena máxima, pode tomar mais de 30 anos. Claro que ninguém cumpre mais de 30 anos de pena no Brasil, mas dependendo de como foi esse estupro, de quantas vezes, de quantas pessoas, esse número pode ir aumentando, mas a mínima é 6 anos, tá? E daí acontecia que a lei abrangia muito poucos casos e muita coisa pesada entrava nessa importunação ofensiva ao pudor, que é só contravenção e não dá nem que sequer cadeia. Depois de 2009 a lei mudou, né? E ela vai prever como estupro qualquer ato libidinoso, violento, contra a vontade ou que gere constrangimento, tá? Então qualquer ato sexual nessas condições, tá, pode já ser considerado estupro. Pode ser considerado estupro. Como também pode ser considerado a importunação ofensiva ao pudor. Ou seja, pode ser considerado um crime gravíssimo, de no mínimo 6 anos de cadeia, ou uma simples contravenção penal. Tá? E daí isso vai passar pela análise da justiça, ou, infelizmente, melhor dizendo, análise do juiz. Né? E o que acontece aqui? Este caso absurdo, a gente está falando de um ônibus lotado, alguém se masturbando e ejaculando numa pessoa que está ali dormindo, voltando do trabalho cansada. Pessoa que, na verdade, é uma mulher, mas podia ser qualquer um. Podia ser, inclusive, um homem, uma criança e sei lá o que, sabe? É um ato, assim, né, completamente absurdo. E olha o que diz aqui. Violento, contra a vontade ou que gere constrangimento. A gente tem aqui num caso que, na minha avaliação, que não sou juiz, que não sou jurista, eu consideraria, inclusive, violento. Tá? Porque... né? Pensem essa situação. É uma ejaculação, pelo amor de Deus. Como é que isso não vai ser uma violência? Imagina aí contra você, contra sua mãe, etc. Tá? Mas certamente foi contra a vontade e certamente gerou constrangimento. Eu acho que em poucas situações a gente poderia pensar seriam mais constrangedoras do que essa. Tá? Mas não foi assim que o juiz avaliou. O juiz avaliou, inclusive fez o despacho dizendo que não houve violência nem constrangimento. E daí o caso caiu na contravenção penal, não gerando cadeia nem nada. O cara foi solto depois disso. E daí, assim, um absurdo. Imagina esse juiz aí, né? O que passou na cabeça dele? Será que se isso fosse na esposa dele, na filha dele, ou mesmo na mãe dele, ele acharia que não teria sido constrangedor? Cara, né? Literalmente falando, né? Agora eu tenho que descer um pouco o nível aqui. Só não acharia constrangedor se ele literalmente fosse um filho da puta, né? Porque daí isso seria, vamos dizer, ossos do ofício da profissão da sua mãe, né? Mas como provavelmente não é o caso, né? Se trata de um juiz, alguém que teve ótimas escolas, que chegou num alto nível do concurso público, o que passa na cabeça desse cara? Eu li algumas análises do caso, né, escritas por juristas, e a análise que faziam é que, e isso assim se dividia mais ou menos em meio a meio, que muitos consideravam que essa pena mínima de 6 anos seria um tempo muito exagerado para esse cara, né? Seria uma pena muito exagerada para esse cara. Eu, particularmente, mas daí eu não sou jurista, né? Acho que 6 anos é pouco, né? Para quem faz isso. E o que é pior, não era a primeira vez, tá? Pelo que eu vi circulando na internet, seria pelo menos a 5ª vez que ele estaria sendo feito um BO numa situação parecida com essa, 5ª. E veja bem, quantos BO não foram feitos, né? Quantos BOs não foram feitos. E ao todo, né, ele tem mais de 15 acusações sexuais. Ou seja, um cara já de ampla ficha. Alguém que tem problemas para conviver na nossa sociedade. Né? Alguém que talvez, né, nem possa viver na nossa sociedade. Né? Ele mesmo chegou a falar que teria problemas mentais e etc. E nada disso foi considerado pelo juiz. Que poderia, por exemplo, né, encaminhar ele aí para um tratamento, sei lá. Eu não sei aí como é que funciona nesse ponto.
Mas o que vai acontecer é o seguinte, esse caso, eu acho que aconteceu foi na quinta-feira da semana passada. Na sexta ele já foi liberado e daí no sábado ele voltou a fazer a mesma coisa dentro do ônibus com outra mulher. É isso aí, cara. No sábado já voltou a fazer. E daí mais uma vez o povo espancou, e dessa vez espancou até mais, porque pensou justamente, nem sabia que era o mesmo cara, né? Mas pensou assim, um outro fez e não deu nada, então a gente vai vingar aqui na porradaria mesmo. Só que daí vem a polícia, interviu, levou, etc. E parece que agora ele vai ficar sob custódia do Estado e vai receber o julgamento. Ou seja, a justiça reviu o caso porque ele aconteceu de novo. Aconteceu de novo. E quantas vezes não é a mesma coisa no Brasil, né? Se trata algo como algo leve, não sei o que, e daí acontece de novo. Até a corrupção, né? A gente olha aí os nossos políticos que cometem crimes de corrupção, daí a gente vê um monte de casos de crime de corrupção na TV e os caras continuam fazendo a corrupção. Sabe? Então tem muita coisa, muita reflexão que a gente pode fazer em cima desse caso, sobre como anda a justiça brasileira, a própria questão, né? O que os juízes levam em conta na hora de julgar, como muitas coisas aqui no Brasil poderiam ser evitadas se a justiça já fosse feita logo na primeira oportunidade, a própria questão cultural de como são tratadas crimes de agressão contra a mulher. Pelo amor de Deus, como é que vai dizer que não é um constrangimento uma situação dessa, sabe? Então, assim, as reflexões aqui que eu quero propor para vocês são as mais variadas, né? E eu gostaria de ver aí o que vocês pensam nos comentários sobre esse caso. Excepcionalmente, né, se alguém se exaltar e colocar algum palavrão, pode ser que eu aceite aí, porque esse caso aí é uma coisa absurda, né? Contravenção penal, meu Deus, que coisa é essa? Contravenção penal é você tá jogando no bingo, tá ligado? Não, sabe, assim, é inacreditável, tá? Inacreditável. E que soluções a gente poderia ter, né? Que soluções que a gente poderia ter contra isso? Será que precisa uma grande mudança cultural? Será que na verdade, uma lei mais especificada aí? Porque uma das críticas que eu vi falando é que, assim, o estupro, como a lei está hoje, acaba que engloba muitas coisas diferentes, né? E que acaba caindo do juiz decidir se vai enquadrar aquilo como estupro realmente e botar essa pena mínima de 6 anos ou não, e isso é um problemão, até porque daí a gente cai nessa questão cultural aí dos crimes contra a mulher, né? Talvez eu penso numa direção, termos especificações aí dentro do crime do estupro que possam prever algumas penas mínimas menores para alguns casos, algumas penas mínimas maiores para outros, porém, como eu disse, para esse cara aí eu acharia 6 anos pouco, 6 anos pouco, né, de medida para reabilitação, né, até porque por que um cara faz isso, e faz isso diversas vezes, né. Certamente parece que agora vão analisar aí na linha um problema mental, né? Não sei se daí eu também não entra na minha área, mas o cara que faz isso não pode ficar convivendo na nossa sociedade. Não pode simplesmente assinar lá um BO e ser liberado. Não pode, absurdo. O juiz que fez isso, ao meu ver, na minha singela opinião, cometeu um absurdo, tá? Então, o vídeo de hoje era por isso. Quero ver os comentários aí de vocês sobre esse caso, o que pensam, quais soluções vocês pensam, quais problemas vocês acham que tem mais. Quero ver as reflexões de vocês no comentário. Todo mundo que assistiu até aqui tem aquele compromisso de dar o joinha. Vamos fazer 50 joinhas nesse vídeo. Acho que eu tenho conseguido fazer isso em quase todos. Vamos manter essa média e subindo aos pouquinhos. E também pode pedir aí outras reflexões de notícias que aparecerem por aí. É o que você coloca aí. Eu vou tentar fazer alguns vídeos nesse formato mais simples aí, pelo menos umas 2 vezes aí na semana, tá? Então eu agradeço a você que assistiu até aqui. Assiste outro vídeo, vai aparecer aí na tela aí outro vídeo para assistir do canal. Obrigado, valeu e até a próxima.